Essa é a história de uma revolução silenciosa que afeta todas as pessoas no planeta. Ela é sobre como nos tornamos cúmplices de algo que está redefinindo o nosso mundo. 20 anos após a sua criação, a rede mundial de computadores nos oferece acesso à informação sem precedentes. O benefício de uma fonte gratuita de informação mundial que alcança todos os seres humanos conectados à internet é fenomenal. A rede foi feita para conectar a humanidade. A rede é a humanidade conectada. Mas o presente da internet custa. Pagamos com uma coisa talvez mais preciosa que ouro, com informações íntimas sobre nós mesmos. As pessoas deveriam pensar com mais cuidado sobre que tipo de informação querem divulgar e como ela será usada. Acho que as pessoas estão começando a entender as consequências de postar coisas sobre elas mesmas na internet. Você não deveria postar uma foto, talvez nem devesse tirar uma foto que não quisesse ver sendo espalhada, quanto mais postar filmagens de sexo. Eu passei os últimos 10 anos pesquisando e escrevendo sobre a revolução virtual da internet. Este programa é sobre a mudança de valores talvez mais profunda e perturbadora que aconteceu e como ela atinge todos nós. É sobre como o pensamento e os desejos que expressamos na internet são rastreados, registrados e trocados, visando o lucro. O produto online não é o conteúdo. O produto online é você. Há uma relação de risco e recompensa. E para nós, a recompensa é tão grande que, independente do risco, nós o absorvemos. Esta é a história do custo individual, moral e social da liberdade. E se vale a pena pagarmos? Revolução Virtual, versão brasileira Alcateia e Gramofone. O preço da gratuidade. Essa é West Point. Há mais ou menos 200 anos, essa academia treina os líderes da elite militar dos Estados Unidos. Foi aqui que MacArthur, Eisenhower e Schwarzkopf aprenderam a arte da guerra. No século XXI, os cadetes estão aprendendo não só as táticas dos campos de batalha e grandes estratégias, mas também como lidar com uma ameaça mais próxima de casa. A internet agora faz parte do currículo deles. Já ouviram falar em trojans? Eles permitem que seu computador seja controlado por outra pessoa. O tenente-coronel Greg Conte quer que os seus cadetes entendam como a rede torna tanto os governos quanto as pessoas que a usam excepcionalmente vulneráveis. A rede é uma das tecnologias mais populares na história. Todo dia, uma empresa nova entra online oferecendo produtos, serviços e o apelo é muito grande e as ferramentas são muito poderosas. Nós acabamos divulgando uma quantidade sem precedentes de informação sobre nós mesmos e isso me deixa muito preocupado. A informação digital é ligeira e, uma vez que ela está na rede, se movimenta. E não dá para colocar o gênio de volta na lâmpada depois que ele saiu. Estamos sendo ingênuos quanto às informações que colocamos na internet? Todos queremos vantagens. Então, em cada site que entramos ou para cada serviço ou ferramenta nova que aparece, muita gente se cadastra. O que temos que levar em consideração ao usarmos esses serviços é o que estamos dando em troca por esse serviço gratuito. Que riscos eles representam? E se ater ao fato de que esse serviço poderá desaparecer amanhã ou talvez ser comprado por outra empresa. Podemos gostar do mascote, podemos gostar das cores da logo deles, mas amanhã podem não ser mais a mesma empresa. 20 anos após a sua invenção, a internet nos confronta com um grande dilema, que somente agora está se mostrando totalmente. Nosso uso diário continua sendo gratuito. Lemos notícias de graça, pesquisamos de graça e nos comunicamos com parentes e amigos de graça. Ou pelo menos é o que pensamos. Poucas pessoas se dão conta de como estamos pagando. Quanto você cobraria para deixar um estranho ler o seu diário pessoal? O quanto custaria para ele descobrir sua religião, preferências políticas e sexuais ou que escola seus filhos frequentam?
Essas informações não têm preço? Mas nós damos de graça exatamente esse tipo de informação diariamente. E estamos fazendo isso numa escala gigantesca. Em um mês, usuários no mundo todo fizeram aproximadamente 76 bilhões de buscas no Google, de graça. Em um dia, postamos mais de 3 milhões de fotos ou vídeos para serem compartilhados com os amigos no Flickr, de graça. Em um mês, aproximadamente 350 milhões de pessoas navegam nos 10 milhões de blogs pelo mundo todo, de graça. Mas se você vir pela ótica inversa, verá que a gratuidade é uma ilusão. Todo mês, o Google junta bilhões de termos de busca que os ajuda a aperfeiçoar o seu sistema de busca e a vender propaganda altamente direcionada. Todo dia, o Flickr recebe 3 milhões de fotos ou vídeos, junto aos quais ele coloca anúncios. Todos os meses, blogs permitem que empresas de propaganda implementem um dispositivo de rastreamento com um nome inofensivo de cookie em nossos computadores, que informa os nossos interesses a redes comerciais para que possam nos enviar mais anúncios pela rede. Eu acho que os empresários do Vale do Silício são os elásticos do século XXI. Mas a forma que eles apresentam suas ideias e seu poder é muito mais inteligente e mais sofisticada que a do século XIX. Eu acho que em 100, 200 anos, quando nós olharmos para o Google, o YouTube e o Yahoo, veremos que eles são bem similares aos Carnegies, aos Rockefellers e aos Stanfords que comandaram a Revolução Industrial. Nós somos julgados ao navegarmos pela internet pelo que os cookies dizem que somos, pelo que nós declaramos ser pelo nosso perfil no Facebook ou no Twitter, ou por qualquer outra informação que colocamos em qualquer outro site que visitamos. Essa mudança social se parece com aquela que sofremos quando saímos das fazendas para as pequenas cidades, das pequenas cidades para Londres, e de repente nós desenvolvemos um sistema social que nos permite viver lado a lado nos aglomeramentos. A verdade é que a vida na internet é uma troca. Você paga pela rede gratuita com as informações sobre quem você é. Seus cliques na internet revelam seus interesses. Todos os dias, dessa forma, estamos entregando os detalhes das nossas vidas em troca de espaço gratuito e conveniente na rede. Para entender como viramos um produto dentro da rede, temos que voltar 16 anos até as primeiras tentativas das grandes empresas de colonizar o mundo online. Uma história que começa de forma bizarra, com uma pizza. Em 1994, a Pizza Hut foi a primeira empresa a criar uma rede de pedidos online. Ela se chamava PizzaNet. Essa revolução virtual no fast food aconteceu aqui na pacata Santa Cruz, na Califórnia, que na época era uma das populações mais conectadas do planeta. Hoje em dia, pedir pizza online parece óbvio e corriqueiro, mas naquela época era uma grande novidade. O que chama a atenção quando falamos sobre a PizzaNet foi a descrença com que as pessoas trataram essa inovação. Ela até chegou a ser capa da seção de negócios de um grande jornal. Há apenas 16 anos, as pessoas não sabiam se o comércio online daria certo ou não. A internet foi originalmente criada por cientistas que queriam compartilhar informações entre eles mesmos. O tráfego comercial de informações era proibido por lei. Naquela época, internet e dinheiro eram duas coisas que simplesmente não comungavam. O espírito da internet no início foi como se as pessoas estivessem trabalhando debaixo do cobertor com uma lanterna ligada. Pessoas trabalhando depois que outras tinham ido para casa, instalando um servidor, mandando um e-mail dizendo: por falar nisso, no final do expediente de hoje eu instalei um servidor e coloquei algumas fotos nele. Espero que você goste. Parecia um admirável mundo novo, parecia uma nova democracia, parecia uma nova forma de as pessoas se aproximarem. Havia essa outra dimensão para a experiência humana que é até difícil de se entender hoje, que não tinha nada a ver com o dinheiro. Mas em 1994, o Congresso dos Estados Unidos revogou a proibição do comércio na rede. A internet tinha ficado de repente aberta para os negócios. As pessoas começaram a entrar online em quantidade.
Elas ainda esperavam um espaço gratuito, mas o comércio viu uma nova oportunidade para lucros gigantescos. Enquanto a rede inicial se originou em uma universidade na contracultura da Califórnia, o primeiro grande empreendimento comercial teve as suas raízes em Nova York, com o sonho de um novo relacionamento completamente interativo com os clientes. Acho que um grande acerto nosso foi termos nos concentrado obsessivamente na experiência do cliente. A Amazon se tornou a revendedora online mais popular do mundo. Ela tem 124 milhões de clientes cadastrados no mundo todo, comprando desde livros até comida, roupas e eletrodomésticos. Em 1994, Jeff Bezos era um analista de um fundo de investimentos em Nova York. Ele ficou empolgado com a oportunidade comercial que se abria na internet. A utilização da internet cresceu até 2.300% por ano e nunca vi nada crescer tão rápido. E apesar de ser óbvio que a utilização da rede ainda era pequena, a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar nela em 1994. E claro que qualquer coisa que crescesse tão rápido, mesmo sendo pequena, seria onipresente amanhã. Ele tinha uma ideia muito faraônica do que queria fazer no início. O primeiro passo foi criar uma livraria. E isso por si só já era um empreendimento bem incomum. Bezos descobriu que o problema fundamental das livrarias era o seu tamanho. Essa, por exemplo, pode comportar 5.000 títulos, então mesmo que seja bem administrada, a oferta sempre será limitada. O que você pode fazer online que você nunca poderá fazer em uma loja física é construir uma livraria com uma seleção completa e universal. E isso se tornou o sonho de fundação da Amazon. A Amazon abriu um caminho que outros seguiram. A comercialização da internet era o começo de uma revolução nas compras e uma mudança fundamental nos valores da rede. A taxa de crescimento era espantosa, vivíamos uma coisa gigantesca. A empresa estava decolando como nenhuma outra na história do varejo. Um espaço global, instantâneo e gratuito se tornou um mercado livre, global e instantâneo. No mundo inteiro, empresários apressaram-se em criar uma forma de ganhar dinheiro. Estávamos reinventando o empreendedorismo com a nossa criatividade. E apesar de algumas indústrias antigas também estarem mudando, esse era o momento em que a juventude, a vibração e o dinamismo seriam celebrados nesse país num estilo bem americano. Essa foi uma época muito empolgante e essa empolgação era justificada. Entre 1995 e 2000, mais de 20 milhões de endereços .com foram registrados. Há apenas alguns anos, pudemos testemunhar a inundação de bilionários recém-adolescentes sem barba na cara no mercado de ações. Quem pode dizer como será o mundo virtual daqui a 5 anos? Esse otimismo que sempre vem a reboque de uma nova tecnologia e o futuro que ela promete, não costuma durar muito. Não durou comigo, não porque eu sou cínico, mas porque a história já nos deu muitos exemplos. A admirável nova internet se tornou sinônimo de imprimir dinheiro. O investimento em ações cresceu 1 trilhão e 250 bilhões de dólares. As vendas online dobraram desde o ano passado. Os anos 90 foram uma loucura. Baldes de dólares eram jogados em nossas cabeças. Nas últimas semanas, os índices de ações atingiram novos recordes, liderados pelo surgimento das ações da internet. E qual seria a temperatura da Nasdaq agora? A América Online, o site de leilões eBay e a livraria Amazon, todos subiram mais de 40% somente em dezembro. A internet se transformou no centro do universo tecnológico. A internet está sendo vista de forma certa ou errada como a nova revolução industrial. Muito dinheiro circulando e pessoas recebendo avaliações astronômicas das suas empresas. Todo experimento foi testado, tudo recebeu investimento, até coisas que não faziam sentido. Pelo mundo inteiro, pessoas investiram milhões em empresas que tinham um grande nome e uma grande ideia, mas ainda não tinham descoberto como fazer dinheiro. Pensando que isso seria resolvido, foi a receita de uma carnificina financeira. No começo dos anos 2000, a Nasdaq perdeu 1/4 do seu valor. Metade dos endereços .com foram simplesmente extintos no fracasso que se seguiu.
Aproximadamente 3,5 bilhões de dólares em papéis desapareceram em um ano. No calor da especulação, os investidores perderam a noção dos riscos que estavam correndo sem uma perspectiva certa de retorno. Acho que as pessoas se animaram demais porque a internet criou uma forma nova de fazer negócios. Porque era isso. De certa forma, ela estava acabando com os modelos de negócios já existentes. Acho que as pessoas pensaram, então, que qualquer negócio poderia dar certo, o que provou ser uma lógica errada. As pessoas se confundiram e pensaram que se tivessem muito tráfego na rede, isso seria incrível. Ramificar sua empresa é um tipo de coisa que os outros não podem simplesmente copiar. Mas construir um site é uma coisa que se pode fazer do dia para a noite. Então, a maioria dessas empresas não estava agregando tanto valor. Estava apenas esperando que alguém soubesse o que elas estavam fazendo, as quisesse comprar ou que, de alguma forma, suas vendas se tornassem um modelo de negócios. E ainda assim, a explosão dos endereços .com atraiu milhões de novos usuários para a internet e a tornou muito popular. As empresas aprenderam a lição de que não bastava criar versões online de lojas tradicionais. Elas tinham que repensar o que a internet poderia fazer para obter lucro. Hoje em dia, existe uma empresa que resolveu esse problema melhor do que todas as outras. As suas origens são leais aos antigos princípios da antiga internet gratuita. E ainda assim, ela se tornou uma das maiores máquinas de dinheiro da história. Ela mudou o que significava para todos nós estar online. Essa empresa aprendeu a fazer dinheiro na internet, mas ao fazer isso, transformou seus clientes em produto. Como? Ao transformar a nossa busca aparentemente gratuita numa enorme fábrica de dinheiro. O nome da empresa é Google e ela transformou a nossa curiosidade em uma mina de ouro. Hoje em dia, o Google tem um poder extraordinário na rede. O Google de hoje é melhor do que o de ontem porque lançamos muitas coisas. No futuro, ele será melhor ainda porque estamos sempre atualizando. O Google faz a internet fazer sentido. Todo dia, cerca de 2 bilhões de pesquisas são feitas pelos seus programas de busca em 40 idiomas diferentes. Normalmente você perguntaria as coisas a uma pessoa inteligente. Agora você pode digitar a sua dúvida no Google e terá mais respostas do que já teve antes. Mas não é só pesquisa. Seu site de compartilhamento de vídeos, o YouTube, está superando a televisão. Ultrapassamos a marca de 1 bilhão de visitas por dia. Podemos usar o Google para navegar pela internet ou até para dar uma olhada por cima da cerca do vizinho. Ele até desafiou a maior empresa de informática de todas, a Microsoft, com um browser e um sistema operacional para rivalizar com o Windows. E ao contrário da Microsoft, o que torna o Google tão original e tão especial é que ele se tornou uma das empresas mais ricas e poderosas do mundo, dando gratuitamente quase tudo o que oferece aos consumidores. Para entender o que parece ser um paradoxo, precisamos olhar por trás das telas do mundo que o Google construiu. Este é o coração pulsante do Google. Em centros de informação como este, o Google armazena informações sobre a rede e sobre o que nós pesquisamos. No último trimestre de 2009, o Google fez cerca de $200 por segundo por transações que passaram por centros de informação como este. Seu lucro líquido naquele ano foi de $6,5 bilhões. E esse dinheiro vem de anúncios criados a partir das informações que nós damos ao Google. Toda vez que usamos o Google, ajudamos eles a fazerem dinheiro. Eu conheci o editor da revista Wired, a Bíblia do Vale do Silício. Ele criou um gráfico do crescimento do Google. Podem discutir se o Google é ou não uma empresa de propaganda. Muitos sites fazem pesquisas. Podemos dizer que a pesquisa do Google não é nem tão melhor ou pior do que a da Microsoft ou de qualquer outra empresa. Mas o controle deles sobre a propaganda é sem igual. Por que o modelo de negócios do Google deu certo? O modelo de negócios do Google é genial. Todas as coisas que ele faz, mapas, e-mails, administração de fotos, todo esse tipo de coisa, pode ser dado de graça, porque o custo de entrega desse serviço digital para você é muito baixo e aumenta a sua relação com o Google.
E ele vai fazer dinheiro a partir de você. Quer seja quando você vai pesquisar e existem anúncios lá, ou ele vai colocar anúncios em sites de terceiros usados por você. Se você tem uma gama de pessoas usando o Google como ferramenta de busca, você pode saber que anúncios direcionar para essas pessoas. Você está apto a combiná-los melhor. E se você pode combiná-los melhor, os anunciantes estarão inclinados a usar mais você, e isso se transforma num círculo positivo. O que o Google tem é não só o monopólio das buscas, o cruzamento de informações dessas buscas a um clique de distância. O que o Google tem é o início de um monopólio da propaganda na internet. A grande ironia do domínio do mercado de hoje é que ele está o mais distante possível de onde o Google começou do que podemos imaginar. Para entender por que o Google se tornou tão rico e influente, temos que voltar a um período mais idealista da história da empresa. Como a própria internet, o Google começou como um sonho acadêmico. A Universidade de Stanford, na Califórnia, tem uma reputação de excelência na área de pesquisa, mas seus alunos têm um histórico de transformar pesquisas em dinheiro. Você não entra em Stanford sem saber que é provável que quando você se forme, você abra uma empresa. Ou que talvez nunca chegue a se formar porque vai fundar essa tal empresa. Em 1996, Larry Page e Sergey Brin eram alunos com PhD pesquisando como poderiam separar as páginas boas das ruins na internet. A rede consistia então de uns 10 milhões de páginas, bem menos que as dezenas de bilhões de hoje. Mas ela estava se expandindo rapidamente e já era impossível para as pessoas visitarem e classificarem todos os sites. Page e Brin desenvolveram uma forma para os computadores automaticamente fazerem esse serviço. Eu fui conhecer o mentor deles, o professor Terry Winograd, para saber mais sobre a descoberta deles. Eles descobriram que toda vez que uma pessoa linka a sua página a uma outra página, ela está de certa forma votando. Está de certa forma dizendo que a página é interessante o suficiente para eu colocar um link nela. Então, se eles conseguissem somar todos esses votos de todo mundo que cria páginas na internet, teriam um resultado bem fiel do que seria de interesse para o público em geral. Page e Brin criaram um algoritmo para calcular as ligações entre as páginas na internet. E isso gerou um valor matemático independente que disse o quanto uma página é interessante baseado no número de acessos a ela e se os sites de onde vinham esses acessos também eram interessantes. Page e Brin perceberam que o que começou como um projeto acadêmico poderia se transformar em uma solução que resolveria um dos maiores desafios da rede: como encontrar o que você está procurando. Qual é a relação entre ser interessante e pesquisa? Após descobrirem uma forma de qualificar quais páginas eram interessantes e organizar um ranking de páginas, foi possível dar resultados de busca muito mais úteis. Então, se você fizesse uma busca digitando computador, ele encontraria todas as páginas que usassem a palavra computador. E a que estivesse localizada no topo, no começo da página, seria a mais interessante. O que quer dizer que ela provavelmente seria a preferida pelos visitantes. Isso melhorou tremendamente a qualidade no resultado da pesquisa. Essa era provavelmente a ferramenta de busca mais eficiente que já tinham inventado. Page e Brin o chamaram de Google. O Google se beneficiou da rápida expansão da internet que ocorreu durante o boom dos endereços.com no final dos anos 90, porque o seu algoritmo contador de links melhorou à medida que mais páginas foram adicionadas à rede. Mas eles também enfrentaram um desafio. Cada vez que alguém acessava o Google, usava um pouco de seus servidores. Uma simples pesquisa digital poderia ter um custo insignificante, mas milhões de custos insignificantes somavam uma fortuna. O problema para o Google foi que, conforme a rede se expandia, ela precisava de mais e mais poder de expansão e de mais espaço caro de armazenamento. Só que isso não assegurava de forma concreta que o dinheiro iria entrar. O Larry aparecia para pedir conselhos de vez em quando. Ele vinha aqui e nós conversávamos, falávamos sobre tecnologia, o que estavam fazendo. E um dia eu disse, como é que vocês vão fazer dinheiro com isso? Ele deu um sorriso e uma olhada e disse, não sei, depois a gente vê isso. A maioria das ferramentas de busca daquela época eram patrocinadas por anúncios. Mas Larry e Sergey não gostavam da ideia. Foi com este documento que eles apresentaram o Google à comunidade acadêmica. E o que eles diziam era:
Acreditamos que a propaganda pode desvirtuar nosso propósito e que é crucial termos uma ferramenta que seja transparente e que pertença ao âmbito acadêmico. A cara do Google era assim em 1998. Sem anúncios, simples, limpo e branco. O Google voltava ao amadorismo do começo da internet. Porém, apesar de seus ideais, o Google ainda tinha que pagar suas contas. A opção de cobrar os clientes pelas pesquisas foi rapidamente descartada. Em vez disso, o Google percebeu que poderia usar o seu programa de pesquisa para revolucionar a propaganda. Foi isso que fez mudar o nosso relacionamento com a internet. Eles sabiam, por definição, que quando buscamos alguma coisa, estamos informando ao Google precisamente quais são as nossas necessidades e desejos. E com um sistema como o do Google, esses dados poderiam ser facilmente capturados e compartilhados. O que aconteceria se soubesse exatamente o que os seus clientes querem e pudesse oferecer na hora isso a eles? Isso era o que os anunciantes e agências de publicidade vinham buscando há décadas. Com essa informação, poderiam criar anúncios direcionados, visando diretamente os clientes que querem comprar os seus produtos e não gastariam dinheiro com gente que não quer. Apenas 2 anos após se recusarem a publicar anúncios, Page e Brin entraram no ramo da propaganda e mudaram a propaganda para sempre com um sistema chamado AdWords. Escreva uma palavra qualquer e anúncios específicos aparecerão em 2 seções da página do Google. Se você clicar em um desses anúncios, o dinheiro cai imediatamente na conta do Google, pois o anunciante paga pela sua visita ao site deles. Para o consumidor é simples assim. O que torna isso interessante para as agências de propaganda é que ela é muito direcionada. Um processo de venda iniciado por um cliente procurando uma coisa em particular. Ao contrário dos fracassados.com, o AdWords faz a ligação perfeita entre o que a internet pode oferecer e o que os consumidores querem. A primeira regra da internet é que você pode falar com cada indivíduo. Não é como a televisão, tem um direcionamento individual. O AdWords é um anúncio específico direcionado para uma pessoa específica. Ele pega as pessoas em movimento. Ele pega as pessoas que já estão se movimentando na direção de alguma coisa. Já com um objetivo em mente, já no meio do caminho. Através da propaganda para um público-alvo, o Google e a internet descobriram uma forma de se pagarem. Mas a ambição do Google foi muito além do dinheiro. Page e Brin queriam transformar a própria internet. Eles construíram sua máquina de propaganda e colocaram ela dentro de seu programa de busca. E foi isso que sacramentou a influência do Google na internet. Seu objetivo era separar para os seus consumidores os anúncios interessantes dos desinteressantes. Toda vez que você acessa o AdWords ao pesquisar no Google, ele inicia uma cadeia de eventos que pode ser ilustrada dessa maneira. Digamos que uma revendedora de automóveis queira que o seu anúncio seja visto no topo da página quando alguém digite as palavras carro novo. Eles dizem ao Google o total que desejam pagar para que seu anúncio apareça. O processo é, na verdade, um leilão. Então, muitas empresas podem estar competindo pelo anúncio do topo. Mas o Google não dá necessariamente o lugar do topo para o licitante mais alto. Eles julgam os anúncios baseados na relevância que eles têm para a pesquisa e na quantidade de indicações positivas que o site da empresa tem. Trocando em miúdos, P, o preço que o ganhador paga está relacionado ao valor da proposta multiplicado pela qualidade. Essa equação é que faz o vencedor. Dessa forma, o Google não só lucra, mas também se posiciona como um poderoso árbitro de qualidade e relevância online. O Google vai disponibilizar toda a informação mundial para você e ocasionalmente mostrar alguns anúncios. Se você quiser clicar nesses anúncios, encontrará alguma coisa interessante para você. Mas se não quiser clicar, não é obrigado. Esse aqui é o negócio. O AdWords foi o que transformou o Google na peça principal da internet. E rapidamente todo o resto da rede seguiu esse modelo. Oferecer seus produtos e serviços de graça enquanto paga suas contas com propaganda dirigida.
A ironia é que esse modelo ultracapitalista exige que a internet se mantenha fiel às suas origens não capitalistas. Ela tem que continuar sendo uma rede de informação aberta, de fácil acesso, sem ser paga e sem áreas nas quais o Google não possa entrar. Essa visão aberta da rede também exige que nós, os usuários, façamos a nossa parte babando nessa vitrine virtual. Quanto mais online estivermos, maior atenção nós damos, mais informação pode ser capturada para os negócios de qualquer tipo e mais anúncios eles podem vender. O produto online não é o conteúdo. O produto online é você. O produto online são seus olhos que olham aquele conteúdo e fornecem a maior quantidade de informação possível de como influenciar as mãos conectadas a esses olhos. Mas se trocar informações sobre os usuários da rede é o princípio fundamental da internet livre, então quando paramos? Onde fica a fronteira entre os nossos direitos e a busca pelo lucro? Hoje em dia sofremos uma vigilância que jamais poderíamos imaginar há 20 anos. Vou dar um simples exemplo: o sistema de e-mail do Google. Toda vez que você envia um Gmail, ele imediatamente explora o texto incluído nele para achar palavras-chave que possam informar sobre o que ele se trata. Se digitar a palavra praia na sua mensagem, os anúncios ao lado poderão ser sobre férias. Ou se escrever sobre o seu bichinho de estimação, poderá receber anúncios de pet shops, remédios e até passeadores de cães. Se você está combinando de ir a uma balada com seus amigos, anúncios com os lugares da moda poderão aparecer. Se digitar receitas para perder peso, aparecem anúncios para alimentação saudável e cursos sobre dieta. O sistema de e-mails que você tem é gratuito, mas os computadores do Google estão listando os conteúdos do seu e-mail e combinando eles com os anúncios que eles acham que são relevantes para você. Esse é o preço que você paga. O Google indica que todos os e-mails gratuitos são escaneados e que o Gmail respeita a privacidade porque o conteúdo não é revelado para terceiros. Em sua página, eles dizem: nós mostramos qual informação nós coletamos quando você usa os nossos produtos e serviços, por que nós a coletamos e como a usamos para aperfeiçoar a sua experiência. Mas o problema não é só o Google e o seu e-mail. Os anúncios online vão mais longe ainda. Os anunciantes estão ávidos para saber quais são nossas atividades por toda a rede. Então, para entender melhor o que queremos, estão rastreando nossa navegação na rede. É chamado alvo comportamental. Imagine que você saísse para as compras e acumulasse várias sacolas. Quando você compra, leva o produto em uma sacola. As marcas nas sacolas mostram às pessoas por onde você tem andado, que tipo de coisas tem comprado e o que provavelmente comprará no futuro. Isso é altamente valioso para os anunciantes. É assim que a versão online disso funciona. Quando visitamos um site que contém anúncios, a agência de propaganda nos manda de volta um cookie, um pequeno arquivo que identifica o nosso computador. Agora, ao surfarmos na rede, o tal cookie em referência nos segue até onde vamos, registrando os nossos interesses para a agência de propaganda. Eles então enviam propagandas mais direcionadas. Visite um site de carros, receba anúncios de carro. Visite um site de viagens, receba anúncios de viagem. É simples assim, apesar de profundamente preocupante para algumas pessoas. Ao monitorar o comportamento de uma pessoa na rede, você pode montar um perfil dela, com quem está falando, o que está lendo, o que consome, e isso pode ser um perfil altamente íntimo e potencialmente ameaçador na vida de alguém. Muitas dessas análises podem ser feitas apenas de forma superficial, porque eles não conhecem o seu contexto. Por exemplo, se estou procurando informação sobre o câncer, isso é para mim? É para um amigo? É para algum trabalho científico?
Mas é claro que isso pode trazer consequências pessoais. Não me incomodo muito com a pesquisa e a propaganda comportamental. Eu acho que enquanto for transparente até um certo ponto, e você, o consumidor ou usuário, souber que isto está sendo usado para o seu suposto benefício, aí eu me sinto tranquila sobre o assunto. E acho que pode até ser um passo adiante interessante. Então, nós vimos que pagamos a internet através do fato de sermos atingidos pela propaganda. Pagamos para alguns sistemas de e-mail ao termos os nossos e-mails escaneados para oportunidades de propaganda. E pagamos as visitas aos sites ao sermos rastreados por cookies. Os consumidores estão se tornando os consumidos. Somos vigiados e compartilhados. E como se não fosse o bastante, o comércio na rede está se preparando para um passo a mais e talvez em uma direção mais perturbadora. Está tentando entrar mais fundo em nossas mentes para tentar dar forma ao que nós queremos antes de nós sabermos o que queremos. É aí onde os velhos .com voltam à história. Como o Google, muitos revendedores online se tornaram especialistas em coletar e analisar as informações de seus clientes. Estudamos o seu histórico de consumo e então usamos a estatística para fazer previsões sobre quais outras coisas em nosso gigantesco catálogo de produtos talvez sejam interessantes. Jeff Bezos está falando de um nível totalmente novo de interação com os clientes. Uma coisa que está definindo o novo comércio na internet. Programas de recomendação. Quando você começa a procurar câmeras, você começa a ver que pessoas que procuraram por isso também procuraram aquilo. Pessoas que clicaram nisso compraram aquilo. Sabe, no caminho dos seus cliques, o serviço se torna mais útil para você. Imagine que estamos meio que redecorando a loja para cada cliente que entra. Se você pensar em uma loja real, isso seria impossível. Você não pode sair correndo e rearrumar os móveis e colocar na frente os produtos que aquele cliente gosta. Mas em uma loja online, é claro que você pode fazer isso. Você pode redecorar a loja para cada cliente individual. Você pode ajudar as pessoas a acharem coisas que elas poderiam nem ter conseguido encontrar de outra forma. Programas de recomendação possibilitam que as empresas constantemente personalizem suas ofertas para se encaixarem aos nossos interesses e comportamentos. Esse conhecimento íntimo dos clientes dá às empresas da internet uma vantagem na briga com as lojas do mundo real. Um dos maiores exemplos é como a Netflix, uma companhia baseada inteiramente em aluguel de filmes através da rede, está fazendo frente ao gigante de tijolos, a Blockbuster. Os filmes são uma área bem rica para tentar entender o comportamento humano. E oferecemos um serviço melhor do que qualquer outra empresa de vídeo, para as pessoas assistirem a mais e mais filmes. Um algoritmo de computador chamado Cinematch é fundamental para o negócio deles, pois usa as preferências dos clientes para identificar outros DVDs dos quais eles poderiam gostar. O gosto para filmes é muito pessoal, mas percebemos que se pedíssemos às pessoas que nos dissessem que filmes elas gostaram no passado, então nossos computadores poderiam fazer um bom trabalho em ajudá-las a escolher filmes que deverão gostar no futuro. O Netflix tem agora mais de 12 milhões de assinantes e um faturamento de cerca de $1,5 bilhão por ano. Milhões de pessoas, obviamente, gostam desses programas de recomendação e estão felizes com o que recebem em retorno. Mas eu me preocupo que neste processo, talvez estejamos perdendo algo. Será que os sistemas de recomendação não ferem um sentido básico da internet? A internet que nos oferece uma possibilidade para descobrir coisas ao acaso, que traz novas ideias inesperadas, não estaria sendo substituída por um processo que aparentemente aumenta os nossos horizontes, mas que na verdade nos vende as mesmas coisas? A Amazon tem uma seleção universal e realmente diversifica a cultura. Ela permite que as pessoas escolham os produtos que querem e você consegue ler os livros que quer. Não apenas os livros que foram escolhidos e selecionados à mão para caber em uma loja de um determinado tamanho. Mas não é porque a internet agora nos permite escolher entre uma vasta seleção que nós realmente aproveitamos a oportunidade. Diante de uma oferta tão gigantesca, os consumidores tendem a continuar com o que eles já conhecem.
O que fica claro é que nós ainda nos amontoamos em grupos que confirmam a nossa personalidade. Mas para as empresas que querem nos vender seus produtos, manipular esse pequeno aspecto da nossa psicologia significa um grande retorno econômico. Algumas coisas mais espontâneas tiveram que ser tiradas do sistema para que ele desse certo. Não é um processo aleatório, é uma coisa feita de forma muito deliberada. Está fazendo um filtramento colaborativo, como era chamado antigamente, e está encontrando padrões e está usando esses padrões para vender alguma coisa. Os programas de recomendação são muito bons para descobrir o que as pessoas fariam e depois contar a elas, para que dessa forma possam descobrir o que as outras pessoas como elas fazem. Assim, eu posso me tornar uma pessoa muito mais igual a mim mesmo. Nós somos 100% a favor de tentar melhorar a oferta de filmes aos nossos clientes. E nós os ajudamos a escolher os filmes com os quais rirão, chorarão e amarão mais. O que interessa é agradar o consumidor. E se isso restringe, tudo bem. Se amplia, tudo bem. Quando os programas de recomendação me dizem o que pessoas como eu fazem e me encorajam a ser uma pessoa como eu, eles simplesmente me ajudam a me tornar mais uma pessoa do meu tipo. E quanto mais eu me torno alguém do meu tipo, menos eu sou eu e mais eu sou um tipo. Pode ser cedo para julgar o impacto cultural de longo prazo dos sistemas de recomendação. Mas há uma preocupação maior e mais urgente sobre como pagamos por uma rede gratuita e pelo uso do sistema de comércio online. Estamos contribuindo ativamente para vastos dossiês sobre nós mesmos. Esses 16 anos de comércio na internet transformaram totalmente o significado de privacidade no século XXI. Vento sob as minhas asas. 60 homens solteiros. Medo da esposa descobrir uma traição. Como se matar usando gás? Dedos dormentes. Um cachorro que urina em tudo. Alimentos para evitar ao amamentar. Esses são pensamentos íntimos e reais de pessoas. Apenas um fragmento de pesquisas feitas anonimamente por pessoas que acreditavam estar usando o seu computador de forma privada. Em 2006, a gigante dos computadores, AOL, disponibilizou um arquivo contendo cada pesquisa feita pelos seus então 650 mil usuários nos 3 últimos meses. Cada usuário foi identificado apenas por um código numérico. Mas um jornalista do The New York Times ficou preocupado que essas pesquisas aparentemente anônimas, na verdade, eram tão pessoais que acabariam revelando a identidade do pesquisado. Quanto tempo seria necessário para desmascará-los? Um deles me chamou muito a atenção. Acho que foi porque ele tinha muitas buscas que eram obviamente locais. Paisagistas em Lilburn, Georgia, era o objeto da pesquisa. Isso não é uma coisa que interessa uma pessoa de uma cidade do outro lado do país. É óbvio que ele estava procurando uma empresa local. O usuário era conhecido somente pelo número 4417749 e as buscas dessa pessoa logo começaram a se tornar mais íntimas. Tinham muitas pesquisas sobre doenças, efeitos da nicotina, tinham buscas sobre a depressão. E paranoia. Paranoia, muita sobre paranoia. Sabe, nós pensamos que talvez se tratasse de um homem velho, solitário, com muitos problemas de saúde. David estava caçando a sua presa. Junto a buscas regulares por negócios em Lilburn, Georgia, muitas das buscas também giravam em torno do sobrenome Arnold. Eu acessei uma lista telefônica online, procurei pessoas com esse nome e existiam 11. Uma delas vivia em Shadows Lake, então eu voltei e procurei nas consultas de pesquisa e lá dizia subdivisão Shadows Lake em Gwinnett, Georgia. Pensei, deve ser a pessoa. Após algumas horas de trabalho e utilizando nada além das buscas e do catálogo telefônico, David localizou seu alvo. Ela era uma senhora de 62 anos chamada Thelma Arnold.
Ela ficou bem zangada e chocada com isso. Ela disse, eu não imaginava que tinha alguém me vigiando. A minha vida inteira está aqui. Thelma explicou que muitas das pesquisas sobre informações médicas não eram para ela, mas para seus amigos que não tinham acesso à internet. As pessoas ficam digitando perguntas que talvez nunca perguntem a outro ser humano. Ainda assim, acham que a internet é uma fonte de toda sabedoria e não têm ideia de que alguém está registrando as coisas que elas estão procurando. Pense em palavras-chave que você digitou nos programas de busca na semana passada. É possível que não se lembre da maioria. Mas como a história da ONU nos mostra, são detalhes que, quando postos lado a lado, podem nos dar uma imagem surpreendentemente reveladora de quem somos. Existem muitas coisas que as pessoas fazem na internet que são muito, muito íntimas. De certa forma, se tem alguém surfando na rede, você pode descobrir se esse alguém é gay e está querendo sair do armário. Pode ler as histórias de outras pessoas. Pode descobrir alguém que pertence a uma religião que é diferente das outras. Esses são exemplos de coisas muito delicadas que as pessoas colocam na rede. Essa grande capacidade de se comunicar com outras pessoas pelo mundo, essa grande capacidade de acessar todos os tipos de informação e serviços, toda essa coisa positiva tem um lado sombrio e o lado mais sombrio da internet inclui a capacidade de quem está por trás das telas. Aqueles que estão provendo a você as informações é que monitoram você. A pessoa comum é muito pragmática a respeito, desde que funcione, e contanto que todas as leis sejam respeitadas. Elas parecem felizes em compartilhar sua informação pessoal para tornar sua vida melhor. Eric Schmidt está certo. Se nós, os consumidores da rede, não estivéssemos satisfeitos, não usaríamos. Somos cúmplices desse trato gratuito. A nossa complacência é ilustrada por uma história da internet pouco conhecida, porém bastante interessante. Em 2005, uma organização não lucrativa chamada The Attention Trust tentou reafirmar a propriedade da informação que colocamos na rede. Parece uma coisa fácil, não é? O tipo de coisa que seria entendida por milhões. Eu fui conhecer um dos fundadores, Seth Goldstein, para descobrir o que houve. Toda essa informação que colocamos online, estamos gastando mais e mais do nosso tempo online. Estamos gastando mais do nosso tempo em redes sociais. Como podemos exigir a propriedade disso? Então, eles criaram um software que qualquer um poderia baixar e instalar, que automaticamente armazenaria um registro de nossa atividade na rede. O crucial é que nós somos os donos desse registro. Não o Attention Trust, não o Google ou qualquer outro. E só nós podemos autorizar sua liberação. O resultado? Bem poucos adquiriram a tecnologia e o Attention Trust fracassou. Diria que estamos satisfeitos com esse acordo que é imposto? Eu não sei se as pessoas já pararam para pensar. Eu acho que as pessoas dizem que estão satisfeitas porque elas veem as alternativas e pensam, não, tudo bem. Eu acho que se você disser que elas não estão nem interessadas nesse assunto, estão felizes e ingênuas. É mais por aí. É que isso não é tão importante para elas agora. Não vem nada saindo do bolso delas. Estamos simplesmente cochilando em não pensar na quantidade de informações que colocamos na rede. Como isso poderá voltar para nós mais tarde? Existem vários críticos sociais que dizem que é exatamente assim que se cria, sabe? Um Estado fascista ou socialista ou uma ditadura, onde você é convidado a participar e você ignora as consequências e, de uma hora para outra, parece o livro 1984, sabe? E eu acho que isso faz um certo sentido. E o nosso futuro wesleyano parece estar sendo um pouco desenhado enquanto pilhas de dados sobre nós são armazenados na rede. A questão não é tanto quem é o dono da informação, mas também quem poderá possuí-la em um futuro desconhecido. Dana Boyd é socióloga na Universidade de Harvard e acredita que há lições na história sobre como a informação coletada pode ter consequências não desejadas amanhã.
Houve ocasiões na história em que foi coletada grande quantidade de informações sem mesmo saber em que elas seriam usadas no futuro. Um bom exemplo disso ocorreu no começo de 1900, quando a Holanda começou a coletar todo tipo de informações sobre os seus cidadãos com as melhores intenções. Uma dessas informações foi sobre a religião das pessoas, com o intuito de dar a elas um enterro apropriado. Eles não tinham ideia de que em 1939, quando os nazistas invadiram a Holanda, essa informação seria usada como foi. Existem empresas coletando grandes quantidades de informação sobre cidadãos. As pessoas não imaginam o que significa o agregamento de toda essa informação. Imagina-se que possíveis coisas terríveis podem ser feitas com esses enormes dossiês digitais. A maior parte das empresas ainda está tentando resolver isso e ainda não tem certeza para que lado apontar. Mas tão preocupantes quanto esses imensos dossiês automatizados são os cadastros nos quais nós adicionamos informações íntimas sobre nós. A grande onda de inovação da internet, desde o Google, apareceu na mídia social. Distribuição de informações através de vídeos e microblogs como o Facebook e o MySpace. Os jovens encabeçaram essa revolução. E Dana Boyd está estudando como eles se sentem vivendo em um espaço comercial online. Tem muita informação sendo coletada sobre nós online. Acha que a garotada é cúmplice? Acha que eles sabem o que está acontecendo? Ou que são ingênuos sobre o que está acontecendo com a sua trilha de dados? A ironia é que os jovens, na verdade, entendem o troca-troca corporativo de anúncios melhor do que eles entendem as implicações a longo prazo. Então, uma das coisas que você ouvirá dos jovens será: bom, se ela me dá anúncios, significa que será gratuito. E você sabe, eu prefiro coisas grátis. E muitos deles nunca conhecerão um mundo não comercializado. Anunciar faz parte da vida deles. Uma geração crescendo junto com a internet pode estar aceitando a realidade comercial em troca de conveniência gratuita. Mas não estaria perdendo o que a antiga rede algum dia prometeu? O que fizemos foi limitar o alcance da expressão humana e de atividade na internet para esses sites que são a favor da propaganda. Veja como retrocedeu a presença dos indivíduos online que frequentavam sites individuais altamente personalizados e páginas de HTML de meados dos anos 90 para os perfis comodistas e padronizados em páginas como o MySpace e o Facebook. Você não pode mais se definir como algo. Você deve se definir pelos livros que compra, pelos filmes que gosta, pelas atrizes que deseja, por ser solteiro, casado ou estar à procura de alguém, por coisas que o mercado entende. Mas os problemas encarados pela geração mais jovem são ainda mais profundos. Eu me preocupo que há pouco entendimento de um dos fundamentos da informação digital. Uma vez que está na rede, é quase impossível de se apagar. Todas as interações na rede, desde as nossas atualizações no Facebook e Twitter, as notícias que compartilhamos com os amigos e família, a fofoca que é espalhada sobre nós, tudo ficará online para sempre. A rede nos torna imortais. O lado bom é que poderemos continuar a viver. Existem milhares de pessoas já mortas que continuam a receber atualizações e a serem cutucadas no Facebook. O lado ruim é que os jovens que estão crescendo em público ao viverem suas vidas na rede terão que encarar a vida com todas as suas indiscrições da juventude que podem ser acessadas por todo mundo. Futuros patrões, futuros parceiros, futuros amigos e pelo resto da vida. O fato de você ser apenas uma pessoa normal não te dá a garantia de segurança de que fotos suas, bêbado e desmaiado, deixarão de serem espalhadas pela internet. Então, todos temos que viver como celebridades, porque existe a possibilidade de um dia sermos tratados como elas. Uma das maiores ameaças vem dos próprios consumidores. Jovens, em particular, que estão tendo, sem dúvida, muita diversão nos sites de relacionamento, conhecendo muitas pessoas, mas esquecendo da permanência desse tipo de comportamento. Se as pessoas sabem que as empresas possuem seu DNA, elas, de certa forma, ficam mais incomodadas em pensar que decisões podem ser tomadas quanto a seguros, provisão de assistência médica, estilo de vida, com base naquela digital genética. A digital virtual tem muito valor.
Você quer que esses detalhes íntimos sobre você estejam disponíveis para tantas pessoas? Se sentiria da mesma forma sobre o que fez na noite passada, não apenas na manhã seguinte, mas 40 anos depois? Vimos como cedemos um pouco de nossa privacidade cada vez que pesquisamos e entramos na internet. Em troca de uma rede gratuita, a nossa privacidade se tornou um produto. Nós somos moeda no que se tornou a nova fronteira comercial. Em nosso computador em casa ou através de nossos dispositivos móveis, sentimos como se estivéssemos numa bolha privada fechada. Mas a realidade da internet é que estamos sempre em público. O que fazemos em nossos computadores pode ser visto, analisado e usado por outros no mundo inteiro. A rede destrói nossa noção de espaço público e privado. Não estamos só utilizando um computador, estamos conversando com uma multidão de computadores através do globo. Estamos sendo observados. Isso é o que torna o assunto uma revolução e o nascimento de uma nova era. Alguns gênios, quando saem da lâmpada, podem causar problemas. E eles podem, com certeza, nunca mais voltar à lâmpada. Quando os carros surgiram, inicialmente as pessoas ficaram horrorizadas com as mortes nas estradas. Horrorizadas, elas não podiam acreditar naquilo. Havia milhares de pessoas sendo mortas todos os dias. Era grotesco. E se você freasse um carro a 80 km por hora, se mataria no volante. Você quebraria o seu pescoço. Pessoas morriam a toda hora. E por acaso elas diziam, então não podemos ter carros, não é? Da mesma forma, se alguém disser, esses telefones celulares emitem micro-ondas que podem causar câncer no cérebro, então diremos, esse é o fim dessa tecnologia. Não mesmo. Há um quociente de risco e recompensa, e para nós a recompensa é tão maior que o risco que acabamos compreendendo e aceitando esse risco. Eu não gosto dessa visão extremista de que a rede de repente se tornou uma zona de perigo onde pessoas mal intencionadas podem facilmente encontrar os seus alvos vulneráveis. Esse é o fantasma que sempre existiu em cada sociedade, e contanto que você dê informações para deixar as pessoas seguras, a maior parte das coisas que acontecem na rede é interessante, empolgante, divertida, agradável e mágica. Paradoxalmente, o que nos deixa expostos como nunca estivemos é também o que faz da rede uma ferramenta mágica para se compartilhar, explorar e pesquisar as riquezas do conhecimento humano.